Olá, eu sou o Dio Alexandrino, eu sou aluno de mestrado em Ciências Biológicas, modalidade Biofísica, pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e eu vim trazer hoje uma aula sobre transmissão sináptica. Para a gente entender a aula melhor, é importante que a gente entenda que a transmissão sináptica é um evento que acontece pela comunicação entre duas células excitáveis. Essas células frequentemente são um neurônio e um outro tipo celular, que pode ser também um neurônio ou outra célula excitável. Né? Então, para a gente compreender primeiro como que isso acontece, eu queria que a gente olhasse como que a gente achava que a comunicação no sistema nervoso ele era. Né, Camilo Golgi, ele defendia a teoria reticular, né, a teoria da continuidade, porque quando ele fazia a coloração por impregnação por prata, ele via que parecia que esses neurônios eles estavam ligados fisicamente uns aos outros. Né? Esse artefato da técnica provavelmente surgiu por conta da pouca acurácia que o método que ele desenvolveu tinha. Né? E alguns anos depois, Santiago Ramon e Cajal, melhorando, modificando essa teoria, o método de impregnação por prata de Golgi, viu que, na verdade, as células do sistema nervoso elas eram separadas fisicamente. E isso está contido no que a gente chama de teoria celular, né? Ou um nomezinho especial para os íntimos do sistema nervoso, a teoria neuronal, né? A teoria da contiguidade, em contrapartida com a teoria da continuidade de Camilo Golgi, que falava que os neurônios eles estavam juntos, né? Estavam contíguos, estavam próximos uns aos outros, e não unidos como um contínuo. Né? Então, a sinapse, como eu tinha dito anteriormente, é a comunicação entre as células excitáveis, então, classicamente, um neurônio, que é a célula pré-sináptica, que vai acontecer antes da sinapse. A sinapse é a comunicação, e a célula pós-sináptica é uma célula estável, como as fibras musculares, as glândulas e os neurônios. Nessa aula, a gente vai focar mais na comunicação sináptica entre dois neurônios, mas de forma semelhante, o conceito pode se aplicar ao músculo e à glândula. Bom, primeiro é importante que a gente já destaque que existem dois tipos principais de sinapse, que são as sinapses elétricas e as sinapses químicas. Tá? E logo de cara a gente pode ver que as sinapses elétricas e as químicas morfologicamente se diferem. E a gente vai abordar essas diferenças no decorrer da aula, começando pela sinapse mais simples, que são as sinapses elétricas. Então, as sinapses elétricas são mais simples em relação às químicas, são menos seletivas, a transmissão dos impulsos gerados nas células adjacentes acontecem sem atraso ou quase sem atraso. E o que isso quer dizer? Né? Então, quando um potencial de ação ele é deflagrado para poder fazer a comunicação, o tempo que ele demora para ser deflagrado e passar a informação para a célula pós-sináptica é quase nulo. Por isso que quase sem atraso. Se a gente for olhar para os componentes ultraestruturais das sinapses elétricas, a gente vai ver que, olhando aqui para essa imagem, né? Então, essa aqui é a membrana da célula pré-sináptica, essa aqui é a membrana da célula pós-sináptica, e eu tenho espécies de canais que vão ligar essas duas membranas. Esse tipo de canal a gente chama de junção comunicante. A junção comunicante, por si, ela é formada por dois conexons, um na membrana da célula pré-sináptica e um na membrana da célula pós-sináptica, e cada um desses conexons é formado por 6 conexinas. Então, a junção comunicante ela é um complexo proteico que permite, por meio da formação de um poro, que o citoplasma passe de um neurônio para o outro. Assim também o seu fluxo de energia e os seus íons. Né? Essa sinapse ela é bastante simples em relação à química, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ela é muito presente em vertebrados, né? E em mamíferos ela está presente principalmente durante as etapas do desenvolvimento. Né? Já pulando para as sinapses químicas, né, como eu disse, as elétricas são muito simples, são bastante simples.
as sinapses químicas, elas, no ano de 2020, comemoram 100 anos, né? 100 anos junto com a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a FRJ hoje, nesse ano, faz 100 anos, parabéns à FRJ. E também o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que nesse ano completa 75 anos. Né? Bom, voltando, né? Então, a descoberta das sinapses químicas se deu pelo Otto Loew, né, na década de 1920, e o Otto, o que ele fez, né? Ele pegou um coração e dissecou esse coração de rã e pôs ele num recipiente com uma solução. E esse coração, ele era ligado ao corpo da rã pelo nervo vago. E ele via que esse coração, ele batia, né? O coração ele bate um tempo depois de ele retirado do corpo. Então, ele continuava batendo por um tempo. Então, aqui nesses gráficos, estou demonstrando para você no eixo X o tempo e no eixo Y a força de contração do coração. Então, esse coração, ele batia nessa frequência, com essa força, e quando o Otto ele estimulava o nervo vago, ele via que ele tinha uma diminuição da força de batimento do coração e também intervalos de tempos maiores. Então, quando ele estimulava esse nervo, eu tinha uma bradicardia, né? E ele se questionou se essa bradicardia ela era ocasionada por uma comunicação desse nervo vago de forma química ou de forma elétrica. E para poder ver isso, o que ele fez foi pôr outro recipiente com a solução com a mesma solução ligado a uma tubulação, e esse segundo coração ele tinha sido completamente dissecado, também do nervo vago. E quando estimulava-se o coração número 1, o coração número 2 continuava batendo normal por um tempo, e depois de alguns segundos, ele também tinha uma bradicardia, também diminuía a frequência de batimento e a força. Né? Então, mostrando que o que provavelmente estava acontecendo aqui é que uma molécula química estava mediando essa informação. E essa molécula química ela foi chamada de Vagostoff, que em alemão significa substância do vago. E hoje a gente sabe que é a acetilcolina, um neurotransmissor muito bem estudado, principalmente na contração muscular. Bom, dando continuidade às sinapses químicas, vamos olhar para os componentes dela. Né? Então, eu vou ter uma célula pré-sináptica, essa célula aqui eu estou demonstrando como um neurônio, e esse neurônio vai ter o corpo celular onde vai estar localizado o núcleo, e uma arborização dendrítica. Né? Então, isso aqui são os dendritos, que são estruturas especializadas em receber informação. Então, num lado eu tenho os dendritos e do outro lado eu tenho o meu axônio. E o axônio, ele é uma estrutura especializada em transmitir informação. E a gente percebe que no final desse axônio, no botão sináptico ou no terminal axonal, existem várias mitocôndrias, o que pode indicar que a comunicação ela precisa de bastante energia. E também a gente tem várias vesículas membranares cheias de transmissores químicos, de moléculas que vão fazer essa transmissão química, como o Vagostoff, né, como a acetilcolina. Então, esses são os componentes pré-sinápticos, porque a sinapse ela é essa comunicação entre as duas células. Então, tudo que está antes desse espaço onde acontece a comunicação é a célula pré-sináptica, e o que tem depois é a célula pós-sináptica. Então, na célula pós-sináptica, a gente percebe que a gente tem uma densidade de receptores na membrana pré-sináptica e existe um espaço físico entre o botão pré-sináptico e a membrana da célula pós-sináptica. E esse espaço a gente chama de fenda sináptica. É importante que a gente veja isso para compreender melhor o que vai ser abordado. Reparem que essa imagem está representada um dendrito pós-sináptico, mas estrutura semelhante pode ser observada em outras células que vão responder aos neurotransmissores. Então, em comparação às sinapses elétricas, as sinapses químicas elas são mais complexas,
A gente pode regular de várias formas a liberação de neurotransmissores, tanto de forma endógena, tanto de forma exógena, vai ser abordado mais para frente durante a aula. A liberação dos neurotransmissores, né, que são essas moléculas químicas dentro dessas vesículas, vão acontecer em função da chegada de um potencial de ação no terminal pré-sináptico, e os neurônios eles são separados pela fenda sináptica, como mencionei anteriormente, né? E essas moléculas químicas que a gente vai chamar de neurotransmissores, né? Por que neurotransmissores? Porque elas são moléculas que vão mediar a transmissão da informação, por isso transmissores. E como essa informação ela acontece, como por exemplo no sistema nervoso central, entre os neurônios, né? Então a gente vai chamar de neurotransmissores, que são moléculas transmissoras, principalmente do sistema nervoso. E dependendo da natureza desse neurotransmissor, ele pode ser produzido em diferentes áreas do neurônio, né? Então, se for, por exemplo, um neurotransmissor peptídico, ele vai ser sintetizado no retículo endoplasmático rugoso, modificado pelo aparelho de Golgi e enviado no decorrer do axônio até o botão axonal dentro de uma vesícula. E essa vesícula é uma vesícula grande, né? A gente chama essa vesícula grande de grânulo secretor, né? Se for, por exemplo, um neurotransmissor amina ou de aminoácido, ele vai ser produzido, ele pode ser produzido no próprio botão sináptico e armazenado nessas vesículas sinápticas. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, né? Então, tem, por exemplo, um L-triptofano, né, que é um aminoácido essencial. Esse L-triptofano, ele sofre dentro do terminal sináptico a ação da triptofano hidroxilase, que vai converter ele em L5-hidroxitriptofano, que vai sofrer mais uma modificação pela L-aminoácido descarboxilase, que é outra enzima, que vai transformar ele na serotonina. A serotonina, sim, ela é um neurotransmissor ativo. Essa serotonina, ela vai ser colocada dentro de vesículas por transportadores, e essas vesículas elas poderão ser liberadas quando chegar um potencial de ação para a comunicação com a célula pós-sináptica. E depois que esse neurotransmissor ele é produzido, para ele ser liberado, vai acontecer o seguinte, né? A liberação dele vai ser intermediada pela chegada de um potencial de ação. Esse potencial de ação chega nos canais de cálcio dependentes de voltagem, abrindo-os, e quando abre, há um influxo de cálcio, né? A entrada de cálcio se liga a proteínas importantes que estão tanto na vesícula, tanto na membrana sináptica, e essa união, dessa interação entre essas proteínas, vai unir a membrana pré-sináptica, a membrana, desculpa, da vesícula sináptica com a membrana pré-sináptica do neurônio, fazendo com que eu libere por exocitose esses neurotransmissores na fenda sináptica. Depois de liberado, essa vesícula vai ser reciclada para novamente armazenar neurotransmissores. Bom, então, quais são os critérios que a gente usa para classificar uma molécula como um neurotransmissor? Né? Lembrar que esses critérios que eu vou dizer agora, são critérios para considerar um neurotransmissor clássico. Né? Então, eu vou comentar e daqui a pouquinho eu vou falar de algumas exceções. Então, para uma molécula ser considerada um neurotransmissor, ela deve ser sintetizada e armazenada no neurônio pré-sináptico, né? Ela deve ser liberada após a chegada de um estímulo como potencial de ação. Então, é liberada, lembrar que essa vesícula vai poder ser reciclada. Outra coisa importante é que a célula pós-sináptica tenha receptores para essa molécula, para esse neurotransmissor. E, além disso, a ligação dessa molécula com o receptor deve ser capaz de gerar uma resposta. E isso é o que a gente considera como um neurotransmissor clássico. Importante a gente notar que esses neurotransmissores, assim que liberados, eles não podem ficar na fenda sináptica. Eles precisam ser removidos dali. E a transmissão sináptica, ela tem que ser parada.
porque se ela não for parada, essa comunicação vai ser exacerbada, podendo ocasionar prejuízos ao sistema. Então, formas de regular essa transmissão sináptica é a célula pré-sináptica ter autorreceptores, né? Então receptores que estão na própria membrana dela, responsivas ao neurotransmissor que ela libera, e quando esse neurotransmissor ele se liga a esse autorreceptor, esse receptor ele manda um sinal para o neurônio falar para parar, assim, ó, já tem neurotransmissor suficiente, vamos parar aí, né? Ou vamos diminuir. Então, é uma forma de regulação. Outra forma de regulação é a recaptação desses neurotransmissores da fenda sináptica. Assim, o neurônio pré-sináptico ele recolhe o excesso de neurotransmissor e vai armazenar novamente em vesículas. Isso é muito bom, porque ele também vai economizar energia para não precisar produzir novos ou tantos novos neurotransmissores, podendo usar alguns reciclados. Outra forma de remover esses neurotransmissores da fenda sináptica é por degradação por enzimas que ficam na fenda sináptica ou na dispersão dessas moléculas por difusão. Além disso, existe também um papel importante do astrócito no recolhimento e degradação desses neurotransmissores. Então, vou falar mais posteriormente, mas já pontuo que ele é muito importante para a manutenção da transmissão sináptica. Uma exceção à regra desses critérios de classificação dos neurotransmissores são os neurotransmissores pertencentes ao sistema endocannabinoide, o sistema de neurotransmissores endocannabinoides, que, quando descobrimos, mudou quase tudo que a gente sabia sobre a transmissão sináptica. Em resumo, o sistema endocannabinoide, os neurotransmissores desse sistema, eles são produzidos na célula pós-sináptica e não na pré-sináptica. E eles são liberados e vão interagir com receptores na célula pré-sináptica. Então, aqui eu tenho um exemplo de um endocannabinoide, né, que é esse neurotransmissor do sistema endocannabinoide, se ligando ao receptor canabinoide 1, o CB1, e ligando-se a ele, ele vai bloquear a liberação de neurotransmissores, semelhantes ao que acontece com aquele autorreceptor. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de sinalização retrógrada, porque vai do pós para o pré-sináptico. Essa comunicação, essa sinalização pode ser uma sinalização autócrina, onde o neurotransmissor ele vai interagir com receptores na própria membrana pós-sináptica, como, de novo, o receptor CB1 e o TRPV1. E a comunicação pode ser também com os astrócitos, e os astrócitos modularem a liberação de outros neurotransmissores e terem outros efeitos fisiológicos. Então, é importante que a descoberta do sistema endocannabinoide, ele abriu diversas portas, porque a gente sabe hoje que ele está envolvido com a transmissão sináptica de todos os sistemas de neurotransmissores, ou pelo menos quase todos, até onde a gente sabe. Então, é muito importante a gente entender, é uma descoberta muito recente, e hoje a gente sabe que o sistema endocannabinoide, ele está envolvido com diversas patologias e também está envolvido com o desenvolvimento do sistema nervoso e no corpo como um todo, né, da fisiologia do organismo, e também com a homeostase. Né? Então, o sistema endocannabinoide, a regulação fina dele permite que o sistema como um todo funcione. Né? E para isso a gente precisa entender como esse sistema de endocannabinoide funciona. A gente precisa que estudos sejam feitos para poder compreender os papéis nele de desenvolvimento, na patologia e na homeostase, para que a gente possa desenvolver medicina com base em cannabis, né? A medicina canabinoide. E a gente sabe que a cannabis ela tem uma proibição quase que global do seu estudo, né, do estudo dos seus fitocannabinoides, dos seus componentes que podem modular o sistema canabinoide, o sistema endocannabinoide. Então, é importante que a gente olhe com muito carinho para os estudos feitos com cannabis e incentivá-los, porque eles podem ser a cura ou tratamento para várias doenças. Bom, dando prosseguimento à aula, eu listei aqui alguns neurotransmissores principais.
né? Eu falei com vocês que eles podem ser classificados dependendo da sua... Eles podem ser neurotransmissores aminoácidos, aminas ou peptídeos, né, dependendo da sua natureza. Eu havia esquecido a palavra anteriormente. Então, neurotransmissores podem ser classificados dependendo da sua natureza, como neurotransmissores aminoácidos, neurotransmissores aminas e peptídicos, né? Então, eu botei alguns neurotransmissores aqui para vocês, que são os que a gente mais vê, né? As estrelinhas do sistema nervoso. Que é o GABA e a glicina, né? O GABA é o ácido gama-aminobutírico, que ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e a glicina, que é outro neurotransmissor inibitório importante no sistema nervoso. E essa ação inibitória ela acontece por conta ou da entrada de cloreto ou na saída de potássio, né? Na entrada de cloreto, saída de potássio, ou a gente pode falar na saída de carga positiva. Essa saída de carga positiva afasta a membrana celular do limiar de estabilidade. E essa diminuição vai proporcionar uma hiperpolarização, né? Vai dificultar que a célula dispare o potencial de ação e, por isso, efeitos inibitórios. Em contrapartida, existem também as estrelas excitatórias do sistema nervoso central. Então, o glutamato é conhecido como o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, e o aspartato é outro neurotransmissor importante que tem ação excitatória. E essa ação excitatória ela acontece primordialmente pela entrada de carga positiva em forma de cálcio, em cátions de cálcio e cátions de sódio, que vão fazer com que a membrana pré-sináptica se aproxime do limiar de estabilidade, podendo disparar um potencial de ação. É importante que, apesar desses efeitos principais que eles têm, não quer dizer que o GABA, a glicina, o glutamato e o aspartato tenham só esses efeitos. O GABA, por exemplo, durante o desenvolvimento, ele tem um papel majoritariamente excitatório, né? Então, é sempre bom a gente entender que a ação do neurotransmissor, ela não é ação só do neurotransmissor, mas sim do neurotransmissor sobre o receptor que ele vai se ligar e sobre a célula que que tem esse receptor. Então é importante a gente analisar isso. Se a gente for olhar os principais neurotransmissores que a gente conhece, né, a gente tem vários, né? Então eu vou dizer alguns aqui que são importantes no sistema nervoso central, como a adrenalina, que está envolvida com a luta e fuga, a noradrenalina com concentração, dopamina com prazer, serotonina com humor, GABA com a calma, acetilcolina com aprendizado, glutamato com memória e endorfina com euforia. É importante a gente ter muito cuidado quando a gente vai analisar esse tipo de imagem, porque são ações restritas, como eu disse para vocês antes. A acetilcolina, por exemplo, no músculo, ela não vai causar aprendizado. A acetilcolina no músculo vai causar contração muscular, se for um músculo estriado esquelético. Então, essa lista de neurotransmissores aparece em alguns sites, em alguns lugares na internet, e é muito importante que quando a gente olhe para eles, a gente olhe com cautela, porque é aquilo, né? O neurotransmissor sozinho ele não tem efeito, ele precisa se ligar a um receptor, e esse receptor ele pode gerar diferentes ações em diferentes células. Então é importante a gente notar isso quando for fazer as interpretações dos nossos dados, quando a gente for estudar e compreender novos fenômenos. Os receptores que vão se associar a esses neurotransmissores, eles podem ser de dois tipos principais. São os neurotransmissores ionotrópicos e os neurotransmissores... Desculpa. Os receptores ionotrópicos, aqui, e os receptores metabotrópicos. Os ionotrópicos, pelo nome, o nome a gente pode inferir algumas coisas, né? Iono vem de íon. Né? Então, o receptor ionotrópico é aquele que está envolvido diretamente com a abertura de canais iônicos. Então, quando um exemplo, né, quando o neurotransmissor se liga a esse canal, ele abre nele mesmo um poro, e esse poro vai permitir a saída ou entrada de íons. Né? Então, é um estímulo direto e bem rápido. E o outro receptor, que é o receptor metabotrópico, esse metabotrópico vem de metabolismo. Tá? Porque o que acontece? Quando o receptor ele vai se associar com o transmissor, com o neurotransmissor,
Esse receptor do metabotrópico é um receptor acoplado à proteína G heterotrimérica, né? E essa proteína G heterotrimérica, ela pode promover diversos efeitos, dependendo da proteína, das enzimas que ela vai ativar ou inibir. Aqui a gente tem um exemplo da associação da proteína G heterotrimérica com a adenilato ciclase. A adenilato ciclase, ela vai converter o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico ele vai se associar à proteína quinase, a dependente AMP cíclico, né, a PKA, e essa PKA ela vai agir pode agir, por exemplo, sobre poros de membrana que vão abrir esse poro e permitir a entrada ou a saída de íons semelhantes ao que acontece no receptor ionotrópico, mas aqui de forma indireta. Né? Pode promover a diferença do limiar de estabilidade dessa forma, mas esses efeitos não se restringem a canais de membrana. Eles podem ser efeitos gênicos que vão alterar a transcrição e a tradução gênica, mudando assim o metabolismo da célula, e por isso o receptor metabotrópico. Então, olhando para os receptores ionotrópicos, a gente pode diferenciar dois tipos de ação que podem surgir da ligação com receptores ionotrópicos e a entrada ou saída de íons, que é a geração de potencial inibitório pós-sináptico, que é o PIPS, e a geração de potencial excitatório pós-sináptico, que é o PEPS. Então, vou explicar primeiro o PIPS, que eu botei um slide para ele, mas ele se assemelha à explicação que eu dei antes. Então, quando o receptor ele se associa com o neurotransmissor e vai abrir o poro e permitir, por exemplo, a entrada de cloreto, afastando a célula do limiar de estabilidade. E isso é um potencial inibitório pós-sináptico. O PEPS, que é o excitatório pós-sináptico, vai acontecer, por exemplo, com a entrada de cargas positivas, como o sódio, que vai aproximar a membrana do limiar de estabilidade, facilitando o potencial de ação. Esses PEPs, eles podem e serão somados, né? Então, aqui um exemplo de um PEP sozinho, né? Um potencial excitatório pós-sináptico sozinho, onde o potencial de ação vai chegar a um neurônio pós-sináptico e vai gerar uma resposta. Eu posso somar espacialmente, por exemplo, 3 neurônios disparando simultaneamente o potencial de ação, fazendo assim com que a resposta no neurônio pós-sináptico seja mais ampla, ou posso fazer uma somação temporal, onde o próprio neurônio dispara 3 potenciais de ação em tempos distintos. E essa somação também vai aproximar a célula do potencial do limiar de estabilidade. Apesar de eu ter falado somação espacial ou temporal, as duas acontecem ao mesmo tempo. E elas chegando ao mesmo tempo vão permitir com que o sistema nervoso gere um código tanto espacial, tanto temporal. E isso que faz com que as sinapses químicas sejam deveras mais complexas do que a sinapse elétrica. Então, ela vai diferir na diversidade de neurotransmissores, diversidade de resposta, diversidade de receptores, e por isso a gente demandando um pouco mais de tempo para poder falar das sinapses químicas em detrimento das sinapses elétricas. Se a gente for olhar a morfologia dessas células, a gente pode inferir algumas diferenças em relação à morfologia para essas sinapses que são excitatórias e inibitórias. Então, geralmente, as sinapses excitatórias elas vão apresentar na célula pós-sináptica uma densidade maior de receptores de membrana, enquanto na inibitória eu tenho, geralmente, uma densidade menor. Além disso, as sinapses excitatórias, elas frequentemente acontecem entre a célula pré-sináptica e o dendrito de uma célula pós-sináptica, uma estrutura especializada chamada espinho dendrítico, ou espinha dendrítica, ou espícula dendrítica. Vocês escolhem como chamar. Né, que é uma estrutura do dendrito especializada nessa transmissão sináptica, onde acontece realmente a comunicação. Né? Então, se acontece no dendrito, essa comunicação ela geralmente é excitatória, e se a sinapse acontecer no corpo celular, ela geralmente é uma sinapse inibitória.
Então, se a gente for comparar as sinapses elétricas e as sinapses químicas, a gente vai ver que as elétricas elas têm um espaço muito menor entre as membranas, cerca de 3,5 nanômetros, enquanto as químicas podem ter mais de 10 vezes essa distância. Eu tenho uma continuidade citoplasmática nas elétricas que não acontece nas químicas. As componentes intraestruturais das sinapses elétricas são as junções comunicantes, enquanto nas sinapses químicas a gente tem as zonas ativas, a gente tem as vesículas sinápticas, a gente vai ter os receptores pós-sinápticos, entre outras estruturas. Né? O agente de transmissão na sinapse elétrica é a própria corrente elétrica, enquanto na sinapse química são os neurotransmissores. O atraso sináptico nas elétricas é quase ausente, e na química entre 0,6 e 1,5 milissegundos, né? Até mais. Isso se dá por todo esse processo de produção de neurotransmissor, liberação do neurotransmissor, ligar ao receptor, o receptor gerar uma resposta, essa resposta, se o receptor foi enotrópico, metabotrópico, né? Então a velocidade dessa transmissão ela é mais lenta em relação às sinapses elétricas. Né? Em relação à direção da transmissão, as sinapses elétricas geralmente são bidirecionais, enquanto as químicas são unidirecionais, principalmente. Tá? Existem formas de a gente modular as sinapses, né? Tanto de forma endógena quanto exógena. Eu falei, se você lembrar, lá atrás, no início da nossa aula. Então, nessa imagem, eu estou representando em roxo as formas da gente modular positivamente uma sinapse e em vermelho modular negativamente essa sinapse. Então, começando pela forma de estimular a sinapse, eu posso, por exemplo, dar para esse neurônio precursor do neurotransmissor que eu quero que ele libere. Por exemplo, se eu der o L-Dopa, que é um precursor de dopamina, eu posso fazer com que esse neurônio aumente a liberação de dopamina. Eu posso também usar uma droga que estimule a liberação de neurotransmissores, posso usar uma droga que estimula os receptores pós-sinápticos diretamente, né? Então, agonistas desses receptores que vão proporcionar respostas semelhantes ao neurotransmissor. Eu posso usar uma droga que bloqueie os autorreceptores. Lembra que os autorreceptores são receptores que vão modular a transmissão sináptica. Se eu bloqueio ele, eu impeço que os neurotransmissores liberados pela célula pré-sináptica se liguem a ele e eu bloqueio aquele sinal de, para aí, vamos diminuir. Né? Isso faz com que eu module positivamente a transmissão sináptica. Eu posso também bloquear a recaptação de neurotransmissores. Se eu bloqueio a recaptação, eu diminuo a concentração intracelular desse neurotransmissor, né, fazendo com que a célula tenha que produzir mais. Além disso, eu posso também inibir as enzimas que degradam os neurotransmissores nessa fenda sináptica. Então, são formas de modular positivamente a transmissão sináptica, mas a gente também pode modular negativamente, usando drogas que inativem enzimas de síntese, drogas que impedem o armazenamento de neurotransmissores, que inibem a liberação desses neurotransmissores, que bloqueiam receptores pós-sinápticos. Então, mesmo liberando os neurotransmissores, eles podem não se ligar aos receptores, porque eles podem estar bloqueados. A gente também pode usar drogas que estimulam os autorreceptores. Então, se eu bloqueio o autorreceptor, eu vou promover um aumento na transmissão sináptica, e se eu estimular os autorreceptores, eu vou estar modulando negativamente a transmissão sináptica. Tá? Então, aqui eu listei algumas coisinhas, algumas drogas que estão relacionadas à modulação da sinapse. Então, aqui em cima, a modulação de forma pré-sináptica, né? Então, um exemplo, né? A clonotoxina ômega, que bloqueia canais de cálcio dependente de voltagem, impedindo a liberação de neurotransmissores. As toxinas botulínicas, A, B e C1, que são proteases que vão degradar proteínas importantes para a transmissão sináptica, como as SNAPs, a sinaptobrevina, a sintaxina. Tem a alfa-latanotoxina, né, ou a toxina da viúva negra, que ela vai estimular a disparada e dos neurotransmissores a partir da fusão das vesículas com a membrana pré-sináptica.
né? E forma pós-sináptica, eu posso dar, por exemplo, o curare, né? A alfa-mongerotoxina, que vai se ligar ao receptor nicotínico para acetilcolina, né? Então, para bloqueá-lo. Posso dar a nicotina, que pode se ligar a próprio receptor, né, de nicotínicos no músculo, e a atropina, né, da beladona, que é capaz de se ligar e abrir receptores muscarínicos para acetilcolina no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Então, forma que a gente pode modular exogenamente a transmissão sináptica. Endogenamente, a gente tem aqueles mecanismos que eu falei com você anteriormente, que é autorreceptores, que são enzimas de degradação na fenda sináptica, proteínas para recaptação desses neurotransmissores. Bom, um componente importante das sinapses, descoberto há pouco tempo, é a participação da glia. É a participação, por exemplo, dos astrócitos. Né? Os astrócitos aqui representados por essa célula pintada de amarelo nessa microscopia eletrônica, esse astrócito é muito importante, né, para a transmissão sináptica. E por a gente saber hoje que a sinapse tem 3 partes, né, então a célula pré-sináptica, a pós-sináptica e o astrócito, a gente chama as sinapses de sinapses tripartites, porque elas têm 3 partes. Né? Então, sendo uma delas o astrócito. E o astrócito ele é modulado por cálcio. A transmissão sináptica dele pode ser modulada por cálcio. Então, ele é capaz de liberar, sim, alguns neurotransmissores, modulando a comunicação entre os neurônios, além, é claro, da remoção dos neurotransmissores da fenda sináptica. Além disso, eles têm um papel muito importante na formação da barreira hematoencefálica e da formação da barreira hematorretiniana, que vão estar relacionadas à nutrição dos neurônios. Né? Então, ele é muito importante também para a nutrição dos neurônios, para poder fazer com que eles funcionem. Além dos astrócitos, eu não tenho mais 3 partes. Né? A gente sabe que, na verdade, são 4 partes. Né? Eu falei 3 primeiro para não dar spoiler, né? Mas, na verdade, são 4 partes. Né? São as sinapses quadripartites, que eu tenho como componentes a célula pré e pós-sináptica, o astrócito e a microglia. A microglia é uma célula muito importante porque ela vai promover a maturação da sinapse. Então, ela pode ajudar a formar sinapses novas e eliminar sinapses que podem não estar funcionando, sinapses que podem estar defeituosas. E ela é muito importante também para a proteção do sistema nervoso. Né? Nós sabemos que a microglia ela é uma célula que ela está relacionada com a defesa do organismo, que ela está vinculada ao sistema imunológico. Então, para a nossa aula, vamos entender que ele é muito importante para a modulação dessas sinapses. E essa modulação, né, esse refinamento sináptico, ele é muito importante, principalmente no desenvolvimento. Então, pensar que quando um indivíduo humano, mamíferos em geral, né, mas humanos, eles nascem, durante as experiências do bebê, da criança e do adolescente, as células vão formando novas sinapses entre elas. E essas sinapses, elas precisam ser maturadas. Se elas ficarem ali para sempre, pode acontecer desse indivíduo ter dificuldades na compreensão de algumas coisas e talvez desenvolver alguns transtornos. Então é importante que esse refinamento sináptico ele aconteça com muita precisão. Então, por exemplo, aqui né, a gente vê que parece que o número de neurônios ele é o mesmo. O que difere é a quantidade de comunicações, a quantidade de sinapses que acontecem entre esses neurônios. Isso é muito importante, essas fases de desenvolvimento, porque durante essa fase de formação de novas sinapses é onde a gente tem as janelas de oportunidades, as principais janelas de oportunidades e os períodos críticos, que apesar de não serem restritos a essas idades, eles se estenderem pela vida inteira do indivíduo, alguns períodos críticos em certos tempos, eles são importantes para a compreensão, da facilitação da compreensão e da associação de alguns conhecimentos pela criança, como fonemas e outras coisas.
né? Então, esse refinamento é muito importante. E se ele não acontece de forma satisfatória, nós podemos ter sinaptopatias, né? Que são desses distúrbios ocasionados pela ou excesso ou perda excessiva de sinapse, né? Então, esse gráfico, por exemplo, representa para vocês no eixo X a idade, né, em relação ao tempo, desculpa, então o nascimento, a infância, adolescência e adulto, e no eixo Y o número de espinhas dendríticas, né? Então, vou relacionar aqui com o número de sinapses, tá? Então, seguindo a linha preta, ela está indicando o indivíduo com desenvolvimento normal, ou melhor dizendo, com um desenvolvimento típico, onde eu tenho a formação de várias sinapses e a manutenção delas, a diminuição progressiva dessas sinapses, sendo elas mais maduras e mais especializadas. Em alguns transtornos, como por exemplo o transtorno do espectro autista, ou aqui indicado só por autismo, eu tenho a formação de mais sinapses e a falta de manutenção, a falta de refinamento dessas sinapses. Isso faz com que esse indivíduo tenha alguns traços que a gente olha no autismo, como a supersensibilidade a estímulos, né, que podem ser frutos, podem ser retratos dessa refinamento, dessa falta desse refinamento. Né? Enquanto no Alzheimer, eu tenho, por exemplo, uma perda muito grande de sinapse, mais do que deveria. Isso ocasiona o que a gente já conhece, né, como perda de memória, entre outras coisas. Tá? Bom, a nossa aula ela acaba por aqui. Então, eu deixo vocês com 5 questões para vocês poderem resolver. Essas questões elas não foram completamente abordadas na aula, de propósito, que a intenção é que você se interessar e procurar para poder aplicar os seus conhecimentos. Tá bom? Bom, é isso. Eu agradeço você ter me escutado por tanto tempo. E eu dou meu adeus para você e até a próxima.